Então a gente está falando de um momento de precariedade, mas de muitas promessas também, que começou lá no período com os projetos de mudança, com o pessoal da Eita, isso, gente, parece que eu nunca apresentei esse negócio. Essa comissão, ela aconteceu, porque o que acontece? Brasília, a capital, ser levada para o Cerrado, era um projeto que ocorria desde a Primeira República. Então era aquela lógica de, tipo, se rolar uma invasão, vai ser pelo mar. Então não tem motivo para a gente ter uma capital perto de portos marítimos. Então a gente tem que levar para o Cerrado, a gente tem que levar para o centro. E isso teve essa comissão, essas foram as primeiras fotos do Cerrado, as primeiras fotos assim, de Goiânia, de Brasília, quando essa comissão ela foi fazer para entender como era um pouco a região. Mas esse projeto só se tornou real mesmo com o Juscelino. Porque questionaram ele. Porque ele falou assim, eu vou cumprir tudo que está na Constituição. Aí perguntaram, tá na Constituição a construção da capital, você vai fazer? Aí ele sentiu, não, beleza, então vou fazer. E fez esse projeto de 50 anos em 5. Mas a gente tem histórias muito sinistras. Então, por exemplo, uma coisa que nunca é comentado é um massacre que ocorreu com muitos pioneiros. Então, teve um massacre aqui no hospital também, de tipo, deles exigirem comida, e aí já estava numa situação extremamente precária. Os militares foram, tipo, se posicionar. Eles foram, brigaram com os militares, tipo, como vocês colocam a gente nessa condição precária? O espaço do hospital, ele foi construído justamente por isso. Não tinha como você iniciar uma construção sem oferecer os cuidados básicos. E esses cuidados básicos não ocorriam. Tanto que uma história que ocorre é que o Edson Porto ele ia para Goiânia para comprar os remédios, comprar suprimentos. E nesses suprimentos estava faltando a questão de verme e tudo mais. Então assim, como assim? Por que todos esses remédios acabaram? É porque um dos cozinheiros comprou todos esses remédios e estava colocando na comida. Que era justamente para evitar que as pessoas tivessem vermes, porque teve inúmeros casos de hemorragia, inúmeros casos das pessoas serem diarreias extremamente gravíssimas, porque as condições sanitárias eram extremamente precárias. Então, nesse massacre mesmo que aconteceu, quando eles foram exigir comida, durante a noite os militares entraram, mais de 120 corpos desapareceram, mais de 120 malas estão lá ainda, e eles falaram, foram embora. Não, a gente rolou um acidente, só 30 pessoas morreram. Então, assim, a história de Brasília, a gente tem na UNB, né, a nossa Universidade de Brasília, o Auditório 2 Candangos, que a história também é sinistra. Aquele auditório é para homenagear 2 candangos que morreram durante a construção e foram soterrados. Então, assim, aquela promessa de 50 anos em 5, para quê? Para quem? A quantidade de pessoas que foram mortas, a quantidade de pessoas que, assim, sabe, a gente nunca vai saber o nome. E, inclusive, esse espaço e outro espaço que a gente vai entrar, a gente não tem o nome desses candangos. A gente não sabe quem eles são. E aqui acaba se tornando um espaço que a gente fala mais sobre os Juscelinos do que sobre os próprios candangos. Então, assim, o Museu Vivo da Memória Candanga acaba sendo uma discussão de será? E aí a gente vai entrando aqui e, de novo, essa percepção vocês já vão começar a ter, porque a gente vai falar dos planos e pilotos. A gente vai falar dos projetos aqui, que foram cerca de 27 projetos. O projeto do Lúcio Costa foi o número 22, que foi o que ganhou. E a proposta dele era ser algo bem simples, para conseguir representar todos os brasileiros, né? Conseguir representar a partir dessa promessa, que parece uma cruz, que parece um avião, parece uma libélula. Então era para ser algo simples, mas que tem toda aquela lógica por trás, que representa o espírito, representa a alma, representa a humanidade. Então, esse projeto que era muito simples, que foi feito, Israel Pinheiro, ele foi um dos representantes da Nova Casa. E ele foi responsável por seguir com esse projeto, né? Por iniciar esse projeto e que o Israel Pinheiro ganhou. Então, a gente tem esse projeto muito bonitinho, ele é bonitinho. E aqui a gente fala um pouquinho da Nova Cap, porque para fazer a construção, a Nova Cap foi criada justamente para conseguir suprimir
questões básicas, questões como saúde, escola, questões de necessidade mesmo, alimentação. Então a Nova Cap ela tinha esse princípio para conseguir fazer as coisas, né, para Brasília realmente acontecer. Inclusive, o que a gente vê, o Bernardo Sayão, ele foi responsável para fazer a linha Belém-Brasília. E aí era uma construção que iria de Belém até Brasília, mas durante as construções caiu uma árvore em cima do acampamento dele e ele acabou desencarnando. Então foi um dos únicos momentos que parou assim, um pouco a construção, mas em seguida voltou. Era tipo, vamos parar um pouco, vamos parar uma semana e vamos voltar porque não tem tempo de parar. E era tão real essa questão de não ter tempo de parar, que na região do plano piloto, ali na rodoviária, embaixo era cheio de cristais, aqueles quartzo rosa, ametista, e eles, não, vamos continuar construindo em cima de chuva, porque senão vão começar a vir, vão começar a querer olhar, curioso vai aparecer. Então as fotos que a gente tem da região da rodoviária sendo construída é embaixo de chuva. Que é justamente, não, a gente não pode parar, não pode parar, não pode parar. E aí nisso a gente sabe que muitos corpos foram soterrados, muitos corpos estão debaixo de muitas construções. Então é uma ração bem sinistra, bem sinistra. E aí, aqui a gente vai entrando no Marco Zero. O Marco Zero, aí tem até uma ficha. O Marco Zero foi onde começaram a construção do Brasil. Realmente, a construção do plano piloto. Porque a gente tem que considerar que os acampamentos já existiam, já estavam ocorrendo. Os acampamentos do Impo Bandeirante, os acampamentos do Guará, da Candangolândia, já existiam. Mas o que é considerado Marco Zero é justamente o plano piloto, com aquela lógica que o restante é cidade satélite. Se eu não me engano, posso estar errada, mas essa concepção de cidade satélite para virar região administrativa só mudou mais ou menos em 2010. Então, assim, era realmente uma forma de excluir. Vocês são cidades satélites, vocês não são Brasília. Eu sou de Brasília. Não. Até hoje a gente vê, se você pega um metrô, se você pega algo do tipo, fala, esse ônibus vai para Brasília, aí fica aquela sensação, a gente está em Brasília. Então aqui a gente fala do Marco Zero, que é essa região lá no eixo monumental, eles fizeram, né? Seria o marco do avião, que é esse X. Muita gente fala que acha que é um avião, que é um marivelo. E aqui a gente tem as fotos das regiões bem no início, que a gente tem o Cruzeiro, a gente tem aqui a região ali do eixo, dos ministérios, aqui o Cruzeiro também. E a gente tem essa foto, que é uma foto que a gente costuma falar, que tem uma criança aqui bem pequenininha, né? E essa era uma foto que eles fizeram para saber o tamanho dessa pedra, porque a criança tinha cerca de 1,10 m. Aí eles retiraram essa foto e a partir da concepção do tamanho da criança, eles mediram para saber o tamanho da pedra, para saber a retirada. E aí é uma das histórias que a gente gosta de trazer para mostrar que as fotos também eram muito daquele plano de projeto, né? Tipo, só registro. E aí a gente aqui tem um teodolito, né, que era justamente para ser feito para marcar. Ele parece como um telescópio, né, para saber as medidas das coisas e tudo mais. Então o teodolito era muito utilizado. E aqui nesse momento a gente vai vendo algumas construções de Brasília. E a gente ainda está na parte que é poeira. E a gente vai entrando aqui. Vou passar na frente da câmera. A gente vai entrando aqui e a gente vai chegando no horário da... Aqui, quando a gente vai falar um pouco dos horários da construção, a gente consegue ver mais os caminhões naquele cenário da construção e tudo mais. Então é uma coisa bem interessante que no final a gente vai falar que essas fotos foram tiradas por um civil, de certa forma. Não era um fotógrafo profissional, apesar da gente ter muitos fotógrafos, né? Então aqui a gente tem várias situações que ocorreram. Aqui foi um evento da rádio que ocorreu, a gente vê as pessoas com instrumentos, a gente vê as pessoas tipo, durante a construção, né? E a gente vai entrando aqui no que seria o protótipo do que seria o campo de construção deles.
Então a gente vê os materiais, e uma cozinha improvisada. Essa improvisada é uma função precária, mas ela This place looks like a bad horror movie. A bad horror movie. You know, entering inside. era mala. Era uma de cozinha, por isso que no colorante tem muitas pessoas chamadas de monolange. Porque muitas casas eram feitas de molde de caminhões. Então, no colorante, os barracos feitos de madeira também, teve um período que pegou fogo. Porque não tinha a condição necessária para fazer a construção. Então, a gente vê que os candangos sempre foram jogados numa condição de tipo, você veio para construir Brasília. Inclusive, tem um documentário que se chama Invasores ou Excluídos, que fala justamente sobre isso. Chamaram os candangos, chamaram os pioneiros com uma promessa que não foi cumprida. E foram jogando. Aí surge Centro de Erradicação e Invasão, a Ceilândia, Sobradinho, que é literalmente o que sobrou. E foi jogando, e foi jogando. Questões sanitárias, então chamou, mas terminou e falou, pode ir embora. Então aqui a gente consegue ver aquela moça dentro da mala, justamente por isso, a gente vê os outros candangos. A gente tinha alguns momentos de lazer, como o Cineclube, no Cine Brasília. E aí a gente entra aqui também no que seria o barbeiro do JK, porque ele era muito nacionalista, ele vivia numa colônia. Então, a gente entra aqui e vê outras fotos da Cidade Livre, dos comércios ali. E aí que a gente entra no primeiro consultório feito, que foi o consultório do Edson Porto, primeiro médico em Brasília, que é justamente com esse português que a gente está fazendo a entrevista lá embaixo, para aprimorar mais ainda a concepção dos primeiros. E aqui, a gente vê, inclusive, uma das casas ali que a gente estava embaixo foi a casa que eles moravam. E como estava muito no início da construção, a casa era um consultório, era um carros domésticos e não era um consultório desse. Aí tinha que dividir, cozinha, um espaço para ver os pacientes e tudo mais. Então aqui a gente tem esse protótipo. Essa ele não veio de uma vez. Ele veio por causa que ele fazia parte do IATI, que era o concurso da época. Vai, depois você volta. Mas ele acabou ficando. Mas a gente tem esse primeiro consultório, que a gente tem um lema, né? Tipo, o museu ele tem esse lema, que aqui nasceram os primeiros candangos e morreram os primeiros brasilienses. Então, inclusive, o termo candango é um termo que tem muita contradição. Porque o termo candango ele surgiu quando o Império estava aqui e as pessoas que foram escravizadas utilizavam esse termo para falar dos portugueses, que significava sujo, que significava imundo. E aí tem aquele lema de que não, porque quando chegou o JK, ele quis mudar esse termo e agora candango é trabalhador. E a gente sabe que não é bem assim, né? Foi o pejorativo que ficou conhecido, e aí não, é porque é trabalhador, estou ressignificando o nome. Mas inicialmente candango significava sujo, significava imundo, significava preguiçoso.
Então, é aquela coisa que a gente vê que nos registros falam que teve uma ressignificação, mas a gente sabe que não foi bem assim. Né? Aquela coisa do, eu sou popular, eu gosto dos pobres. Não é bem verdade. Tanto que essa crítica a gente tem com o Hotel Palace, que foi o primeiro hotel feito durante a época. Era um hotel de luxo. Só que pouco tempo depois ele pegou fogo porque na lanchonete tinha um problema nas ligações, tudo pegou fogo. E aí nisso a gente tem aquele questionamento, um hotel de luxo que foi feito para atender os mais diversos tipos das pessoas. Né? O hotel foi super construído para aceitar outras pessoas que vinham para Brasília. O catetinho para imitar o palácio do catete foi feito para receber vários tipos de governadores. E os candangos que se virassem. E a gente vai finalizando aqui como a partilha vai virando concreto. Aqui a gente se dedica um pouco aos fotógrafos, principalmente ao Mário Fontenelle, que é esse senhorzinho. Ele não era fotógrafo. Brasília teve vários fotógrafos de vários lugares. Inclusive, as notícias que a gente tinha na época, principalmente do Rio de Janeiro, era como se fosse, gente, isso não vai dar certo. A gente tem jornais por várias partes do mundo questionando se ia acontecer. Então veio muitos fotógrafos para cá, muitos fotógrafos extremamente bons. Mas a maioria das nossas fotos são devidas ao Mário Fontenelle, que ele conheceu o JK numa viagem de avião, porque ele era responsável por restaurar, ele era responsável por saber se o avião estava tudo certo. E nisso ele conheceu o JK deu uma câmera fotográfica para ele, e nesse momento de diversão ele acabou virando o nosso fotógrafo oficial. Então, a partir dele, a gente tem fotos reais dos candangos. A maioria dos fotógrafos tiraram fotos das construções, tiraram fotos dos governadores. E o Mário Fontenelle foi responsável por registrar os candangos, que a gente não sabe os nomes, mas que a gente sabe que esteve ali. A gente consegue ver com um olhar mais para cá. E aqui a gente começa a entrar na questão do concreto. E as fotos de 3 dias inteiros, gente vindo de tudo que era lugar. Então a gente tem festas, a gente tem shows, a gente tem inauguração, jornal para todo lado. E aí, isso entra, né, que a gente estava conversando com a Maria, que muitos responsáveis pela construção, muitos arquitetos, não estavam lá. Eles estavam aqui no Mirante, comemorando com os candangos, comemorando com os médicos, comemorando principalmente com os candangos que não foram convidados. Como eles vinham ajudar? Com quais funções? Seriam funções de estar lá dentro? De estar lá? As fotos a gente vê de terno. Muita gente assim, muito bem vestida. E aqui entra uma questão que nesse momento a gente começa também a estudar. Então, cadê aquele sonho que eu prometei? A partir desse período que fica mais difícil encontrar emprego, é nesse período que começa a ficar mais difícil ter vindo para Brasília, é nesse período que começa as discussões, você não pode ficar no Bandeirante porque é muito perto do aeroporto, é muito perto do plano, vamos tirar a região, vamos jogar para lá, vai embora. Então, assim, aqui a gente começa um momento de desespero. Aqui a gente começa, beleza, Brasília foi construída, mas para quê? Inclusive, a gente finaliza aqui e a gente vai começar a outra exposição que a gente tem, que é a mais recente. E nessa exposição a gente continua com esse debate, mas com a perspectiva voltada para as mulheres. Você acha? É muito, né? 30 anos. Você quer 30 anos da Itália? Sim, bastante.
todas erradas. E entra de novo. A gente não tem o nome das candangas, a gente não tem o nome dos candangos. E aqui entra um momento de crítica mesmo. Porque, por exemplo, aqui a gente vai ver que é um espaço que vai falar sobre onde as mulheres trabalhavam durante a construção. E aqui eu gosto de trazer sempre 3 grandes mulheres que a gente tem, 3 grandes destaques dos outros milhares de destaques que a gente tinha. Que é a tia Neiva, a Marilda, ou a Marilda não. Ai, gente. Vou usar colinha, tá, gente? A colinha é necessária. Era porque passar a informação errada. Dona Coraci, tia Neiva e a Mercedes Pará. Dona Coraci, ela foi esposa do Iraci Pinheiro, que ele foi responsável, né, pela questão da nova capa e tudo. Então, muitas vezes procuravam ele e falavam, tá precisando do hospital, não precisa lá, não dá. Então, a Dona Coraci, junto com a Sara Kubitschek, que era a esposa do Juscelino, elas foram responsáveis por projetos sociais extremamente grandes. Então, criação de hospitais, que foi uma universidade, que hoje é grande, principalmente aqui no Brasil, foi responsável delas, foi responsabilidade delas. Elas fizeram um enterro, elas promoveram uma escola. Então, elas estavam ali como se fossem os olhos que a Dona Capa não conseguia ter. Então, a Dona Coraci, ela teve esse posicionamento extremamente forte, junto com o passado. Tia Neiva. Tem preferência, sim. Tia Neiva é a minha preferência. Ela foi de tudo um pouco. Ela foi fotógrafa. Ela foi caminhoneira. Ela mexeu com questão de plantação. Então, assim, ela fez de tudo um pouco. E, principalmente aqui em Brasília, ela ficou muito conhecida por ser caminhoneira. Então, aqui nesse espaço, ela é uma figura marcada. E ela passou por uma questão de que o marido morreu, os avós paternos tentaram sequestrar os filhos. Então, ela estava numa questão de vulnerabilidade que a gente mencionou na questão das viúvas dela, que tinham essa vulnerabilidade. Divórcio era uma coisa que eu não podia pensar, né? E aí você já se tornava mais escondida ainda. E quando você era viúva, você continuava vulnerável, né? Você continuava exposta. Então, essa questão de ser viúva ou ser divorciada, você não tinha, a vulnerabilidade existia. Se fosse casar. E a tia Neiva é uma figura interessante porque ela foi extremamente importante para criar o Casa do Amanhecer. Ela tinha processos mediúnicos. E aí ela criou o Casa do Amanhecer, uma das religiões mais grandes que a gente tinha aqui no Brasil, mais místicas também. E aí a gente gosta de terminar um pouco, porque o Israel Pinheiro gostava de lá, porque ele falava que, apesar de ser cético, ele dizia que achava interessante que os brasileiros se interessavam pelo mistério. Como você vai para um lugar que você não sabe se vai dar certo? Sério. Então, assim, aqui teve muitos desses processos, e a tia Neiva, ela foi uma figura muito marcada, principalmente por ser uma mulher caminhoneira, no peito, sabe? Se hoje já é muito conseguindo, na época era mais ainda, e tinha uma vulnerabilidade muito maior, né? Uma vulnerabilidade de segurança. E a gente tem a Mercedes Pará, uma arquiteta, uma topógrafa. Ela é esposa do Ilse Carrara. Ele foi responsável por ir nas fazendas para pegar a questão das documentações, para saber de quem era a fazenda, de quem, para poder fazer as construções. E ela foi responsável por fazer toda a cartografia do Brasil. Foi ela que fez os desenhos, foi ela que fez a topografia, foi ela que fez a cartografia, foi ela que desenhou, e a gente não tem o nome dela. A gente tem o nome do Jorge Parada. A gente não tem o nome da Mercedes Parada na coisa que ela fez. Então, assim, a gente tem a letra dela, é um questionamento que a gente faz. A gente tem a letra dela, mas a gente não tem o nome dela. A gente tem o nome do seu marido. E aqui, quando a gente entra trazendo, principalmente, então, e a fonte, teve muitas arquitetas que participaram do projeto, que participaram do concurso. Então, quem são elas? Deixa eu falar. A gente não comenta, não tem nomes. E aqui, quando a gente traz essa exposição, a gente vê que tem várias profissões. A gente vai ver que tem o primeiro sistema telefônico, a gente vai ver que lá atrás tem uma máquina de costura da época, tem fogão. Só que entra o questionamento de quantas mulheres tinham acesso a isso na própria casa. Então, a gente está falando de mulheres diaristas. Mulheres que foram extremamente precarizadas.
da quantidade de abusos, a quantidade de situações precárias que elas viviam. Então aqui é um espaço que a gente traz isso, que são mulheres sem nome, que ocuparam diversas profissões e que são sem rostos. Inclusive a gente tinha uma foto que eu acho que tiraram, eu espero que tenham tirado, que era uma legenda que era assim, mulher ao lado de Juscelino Kubitschek. Uau, a exposição das mulheres, ela estava do lado de Juscelino. Então é um questionamento que a gente traz muito, que elas estavam presentes, elas estavam trabalhando, elas estavam fazendo muitas coisas, mas a gente também não tem nome, assim como os outros caminhos. E aqui a gente fecha essa exposição em cima, que são as nossas duas exposições principais.